É isso mesmo que você leu aqui no título, meus amigos. Daqui a 40 anos, uma criança pode ter diversos pais biológicos. Isso porque envolve manipulação de material genético. Nunca se falou tanto em manipulação de material genético como vem se falando recentemente. E é sobre isso que eu quero abordar com vocês aqui nesse vídeo, compartilhando a leitura dessa matéria aqui, que eu vou estar deixando na descrição para vocês poderem também ler depois, tá? Crianças podem ter vários pais biológicos em 40 anos, diz futurista. Como assim, Patrick? Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick e você está no canal Biolodúvidas, que é um canal focado em postar aulas de biologia e também postar divulgação de notícias científicas, tá? Então convido você a se inscrever em nosso canal, ok? Então olha só, ter apenas 2 pais biológicos é tão século XX, ou seja, algo que ficou para trás, né? Em um futuro não tão distante, os desenvolvimentos com a tecnologia de edição de genes podem tornar possível que as crianças tenham mais de 2 pais biológicos. Para quem não sabe, o que seria esse gene? Olha só, edição de gene. Cara, bem simplex mesmo. Gene é uma informação genética que codifica uma característica, ok? Se eu tenho o gene, eu tenho a característica. Mas é claro que uma característica ela se dá por interação de vários genes. Aí a gente coloca no singular, tá? Para você poder entender, porque às vezes tem pessoas que estão aqui acompanhando a matéria e querem entender um pouco mais o que é esse gene. Então, por exemplo, hoje nós temos aí diversos mapeamentos genéticos de seres vivos, ou seja, através de vários estudos e pesquisas, o homem conseguiu, através da tecnologia, mapear todo o material genético de um organismo, então ele sabe exatamente aonde está aquele gene e qual característica corresponde à manifestação daquele gene. Isso é importante para poder produzir, de repente, alguma célula geneticamente modificada. Vou citar para vocês um exemplo. A questão de modificar o gene que produz a insulina. Então, de repente, uma pessoa pode receber aí a insulina de um organismo que foi geneticamente modificado, no caso uma bactéria. A bactéria não produz insulina, então o DNA da bactéria foi modificado para poder ela produzir a insulina. Então veja bem, foi colocado na bactéria uma informação genética para poder manifestar uma característica específica, de uma forma bem básica para você poder entender. Então, a edição de genes é isso, é colocar e tirar os genes de um determinado material genético e este, por sua vez, vai expressar ou deixar de expressar características. Então, tenta imaginar a multiplicidade de coisas que podem se fazer com a manipulação do material genético. Dentre elas, essa daqui, uma criança ter diversos pais diferentes. Mas vamos lá. Isso é de acordo com a Amy Webb, futurista e fundadora CEO do Instituto Futuro Todos os Dias. Em uma entrevista recente que ela deu a esse site, ela explica como o desenvolvimento científico pode mudar drasticamente a forma como os humanos procriam. E interessante que eu sou fã de animes, e tem um certo anime que eu assisti, que agora não lembro o nome, ao qual não era a temática do anime em si, mas não existia mais a procriação por meio da reprodução sexuada, ou seja, não existia ato sexual em si. Até porque sexuado é quando tem gametas, tinha gametas. Só que no universo desse anime já tinha as clínicas e as pessoas iam para lá para poder fazer a escolha das características dos indivíduos que ela queria ter como filho, digamos assim. E um detalhe, o nível tecnológico era tão grande de um jeito que as mulheres não precisavam mais ficarem grávidas. A gravidez, ela era, eu vou colocar a gravidez externa, digamos assim, o desenvolvimento, ou melhor, o desenvolvimento era interno. Criava-se lá uma espécie de cápsula e a criança ela se desenvolveria lá dentro. E os pais escolhiam, através de um catálogo,
quais as características que a criança era para ter. Interessante isso, né? Interessante e ao mesmo tempo bem assustador. E fazendo essa analogia com o anime, é literalmente o que pode acontecer, tá? Essa escolha de características desejáveis, digamos assim. Usando a edição de genes CRISPR, que é bem conhecido, que é uma técnica que amplia o material genético aí para tu poder reconhecer onde está tal gene específico, seria teoricamente possível criar uma criança que apresentasse os traços genéticos de várias pessoas diferentes. Essa tecnologia também pode tornar possível que as pessoas tenham filhos no final de suas vidas. Olha que interessante. 40 anos no futuro, acho que pode ser que haja muitos pais para uma criança, ou que uma pessoa de 70 anos e seu cônjuge de 60 decidam ter um filho, um bebê. Olha só, duas pessoas, né, que não tipicamente têm filhos, possam aí ter filhos, né? A mulher entra na menopausa em uma idade específica, mas essa tecnologia ela pode fazer com que ocorra aí a seleção de genes dessas pessoas e de repente escolha uma pessoa para poder gerar essa criança. O que estamos falando aqui é uma tecnologia que desbloqueia a nossa capacidade de sermos mais seletivos e de projetar a vida intencionalmente. Talvez signifique que uma pessoa usando seu próprio material genético para dar a vida a um embrião. Talvez desbloqueie oportunidades para selecionar traços de mais de 2 pais. Não sabemos como vai ficar, mas acredito que as possibilidades podem ser muito boas. O que tudo significa é opcionalidade. Não sei, vocês acham que com uma tecnologia dessa disponível, as pessoas elas não iriam querer utilizá-la? CRISPR-Cas9 é uma tecnologia relativamente nova, nova, digamos assim, que pode ser usada para editar genes com maior precisão do que antes. Tem potencial para mudar o mundo, mas também traz à tona algumas questões éticas. Se um governo mal intencionado utilizou essa tecnologia, por exemplo, o que os impede de criar uma nação inspirada na eugenia de super-humanos editados por genes. Nossa, eu fico aqui tentando imaginar caso isso acontecesse, tá? Olha, tem um filme que é chamado A Ilha e as pessoas criam clones que vivem nessa ilha. Mano, depois vê esse filme aí, viu? A Ilha. Tem uma temática bem interessante, tá? Assiste que vale a pena. De volta ao mundo não hipotético, a criação dos primeiros bebês editados pelo gene CRISPR na China já levantou uma enorme controvérsia e preocupação ética. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Eu quero saber, tá? Lembra, esses vídeos aqui é para fórum, cara. Discute aqui embaixo, vamos trocar ideia, vamos elevar o nosso letramento científico. O Web reconhece que essa tecnologia aumentará as preocupações mais adiante, mas ela argumenta que os aspectos positivos superarão esmagadoramente os negativos. Bom, eu não concordo, tá? Eu acho que vai ter muita coisa negativa, muita discussão em cima disso, principalmente o que envolve aí cor de pele, por exemplo. Então, tenta imaginar aí diversas coisas que podem surgir a partir disso. Mas, todos os caminhos neste caminho levam à eugenia. Ela está brincando com uma coisa séria, Os temores de que seja Gattaca. Gattaca é um outro filme que, se você não assistiu, meu querido, assista, que vale muito a pena. As nações podem intencionalmente projetar populações. Olha, precisamos reconhecer as vantagens geopolíticas que alguns países podem tentar ao elevar a inteligência e as características físicas de sua população. Mas a ideia de tornar a gravidez mais fácil para as pessoas que realmente querem se tornar pais é algo que devemos abraçar. Neste momento, criar um filho dependente do acaso ou do dinheiro suficiente para o mundo de ciclos de fertilização in vitro é chocantemente difícil no ano de 2022 fazer um bebê.
não deveria ser assim. Então ela explica que vai ser cada vez mais difícil ter um bebê saudável, digamos assim. Mas tá aí, né? 2022, né? Daqui a... Não, 2022 não, né? Ela cita aqui o quanto é difícil ter um bebê saudável dias de hoje, né? No caso, perdão, que eu acabei lendo errado. Mas olha só, daqui a 40 anos, então, tenta imaginar aí 2060, né? 62, como é que vai estar as coisas. Pois bem, gente, eu quero saber qual é a opinião de vocês com relação a esse assunto. Eu, particularmente, acho interessante a manipulação de material genético, algo que envolve justamente acabar com algumas doenças, tá? Impossibilitar o aparecimento de doenças em crianças. Eu acho isso muito interessante, mas quando bate essa tecla de seleção de características, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Mas comenta aí o que é que vocês acham, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu tô falando aqui com cientistas, né? Com pessoas inteligentes, então deixa aqui embaixo as tuas opiniões. Beleza? Amanhã eu trago para vocês outra matéria, se inscreve em nosso canal que vale muito a pena. Um abraço e até lá!